Imagina o corredor olímpico. Ele passou 4 anos se preparando para uma prova que dura menos de 10 segundos. Naquela linha de partida, o coração dele está a 180 batimentos por minuto. Ele sabe que 1 milímetro de erro, naquele momento, pode custar uma vida de esforço. Agora eu pergunto a vocês, o que passa na cabeça desse atleta naquele momento? É a medalha de ouro? A resposta curta, simples e bem objetiva é não. Se ele estiver pensando na medalha enquanto ele corre, ele perde. Ele precisa estar pensando na mecânica do passo, na respiração, em cada milissegundo de tudo que ele se preparou durante todo esse tempo. Nós vivemos uma sociedade obcecada pela medalha. Chamamos isso de cultura de resultados. Mas é verdade que o esporte e os negócios me ensinaram que a gente tenha o conceito invertido. O resultado não é aquilo que você alcança. O resultado é quem você se torna nesse processo. Nesses próximos minutos, eu tenho um grande desafio aqui com vocês. Eu tenho o desafio de contextualizar esses conceitos, esses ensinamentos, e até mesmo de propor algumas reflexões para que a gente possa entender esse jogo invisível dos resultados. Entender como a cultura define a performance na vida e no trabalho. Essa aqui é a minha mãe, Dona Luceli, minha grande amiga. Eu e ela sempre fomos muito parceiros. A gente se falava por telefone praticamente todo dia. Ela lá no interior de Minas e eu aqui, cheio de sonhos, ambições. Quando ela se entregou à tecnologia, com seu primeiro smartphone, a gente se falava por telefone praticamente todos os dias. A gente trocava, além de muitas mensagens, ligações, várias e várias palestras no TEDx. Todas as vezes que ela via um conteúdo que poderia me interessar, ela sempre me enviava com uma mensagem de carinho. Filho, olha essa aqui, é a sua cara. Um dia vai ser você nesse palco. E eu estarei lá para te ver. Infelizmente, não deu tempo. No dia 18 de dezembro de 2022, no dia mais triste da minha vida, ela veio a falecer. O grande fato é que todo esse tempo que eu busquei estar nesse palco, nunca havia sido amparado pela experiência, jornada. Era pelo glamour. O glamour que está nesse palco me traria. Era pela medalha e não pela jornada. Muitas pessoas acreditam que implementar uma cultura de resultados significa espalhar quadros com metas e cobrar resultados. Mas meta, sem mentalidade, é apenas mais uma fonte de ansiedade. O verdadeiro fato é que a cultura de resultados de verdade, ela é testada na sua rotina de terça-feira às 7 da manhã, quando ninguém está lá batendo palmas. No esporte, chamamos isso de treino invisível. No trabalho, chamamos de integridade operacional. Na vida pessoal, chamamos de caráter e propósito. O verdadeiro diferencial que quero partilhar aqui hoje, que é alta performance, não é o interruptor que você liga quando chega ao escritório. É uma frequência que você decide viver. E para sustentar isso, eu trouxe aqui o triângulo da performance. Ele resume o que eu vi se repetir na vida, nos negócios, no esporte. Todo resultado sustentável, ele se baseia nesses 3 pilares. Propósito, rotina e responsabilidade. Quando um desses pilares falha, o resultado até pode vir, mas ele cobra um preço muito alto depois. O primeiro deles é o propósito. O propósito é o que faz a gente levantar quando o corpo diz chega, o corpo está destruído. Mas ele faz com que a gente continue porque a gente sabe que a gente está batalhando por algo maior. No trabalho, o propósito é o que transforma uma tarefa chata em um degrau para algo maior. O propósito é o que faz a nossa cabeça trabalhar a nosso favor e não contra a gente. É o que faz a gente seguir porque a gente tem algo que nós acordamos com a gente mesmo, conosco. A gente acordou algo com a gente mesmo. Eu sou completamente apaixonado por esportes de endurance. O triatlo me trouxe algo que não era só performance, era resiliência, disciplina e principalmente autoconhecimento. No Ironman 70.3, uma prova que começa com 1.900 metros de natação, segue com 90 km de bike e depois, para fechar, tem 21 km de corrida, eu acabei encaixando algumas provas menores para manter minha cabeça bem focada. Uma dessas provas, de 10 km de corrida, bem desafiadora, eu fiquei em 2º lugar. Ótimo resultado, né? Acreditem vocês ou não, eu fiquei muito frustrado. Muito frustrado mesmo. Eu estava no auge da minha forma física. Pelos resultados que eu vi no ano anterior, eu sempre consulto para entender como eu vou treinar, como eu vou me preparar.
eu esperava ganhar. Eu queria o primeiro lugar. Mas naquele dia eu acordei estranho. A garganta bem inflamada e simplesmente não deu. Eu entreguei tudo o que eu tinha, mas não foi suficiente. Fiquei muito frustrado. Fui para casa frustrado, dormi frustrado, acordei no dia seguinte. Fui levar meu filho para a escola. Antes mesmo de dar bom dia para a professora, ele estava contando todo orgulhoso que o papai havia ganhado o troféu. Naquele momento eu percebi algo delicado. O meu propósito estava sim sendo cumprido, mas eu estava cego demais para ver isso. Eu não sou atleta profissional. Eu não vivo dos resultados no esporte. Mas naquela jornada, eu tinha me tornado uma pessoa muito melhor. Eu tinha dormido melhor, me alimentado de forma muito mais saudável. Eu tinha cuidado muito mais da minha cabeça, da minha mente. E, principalmente, eu tinha passado muito mais tempo de qualidade com a minha família. O resultado não era o pódio. O resultado era quem eu estava me tornando nesse processo. Nessa caixa, quando eu entrei aqui com vocês, eu trouxe 7 troféus que eu acumulei nessa minha jornada. Esse aqui é uma meia maratona com a minha mãe. Ela toda orgulhosa do filhão. Essa aqui é o Henrique, com a medalha do Ironman, todo orgulhoso, pedindo para a mamãe mandar no grupo da família. Essa aqui também é o Henrique. No meu pescoço, na minha primeira prova de triatlo. Triatlo sprint em Penha, onde a gente, triatleta, começa a jornada. 6 horas da manhã, ele todo feliz. Essa aqui é um treino com a minha irmã. Meu exemplo de superação. Essa aqui é a minha esposa dando exemplo para os meus filhos, para os nossos filhos. Essa aqui é a Luísa no meu pescoço, minha outra filhinha, toda orgulhosa do papai na primeira prova que ela acompanhou o papai. E esse aqui é um almoço após um Ironman 70.3, com meu irmão, minha cunhada, minha esposa, a gente comemorando. Né? Minha irmã e meu pai não estão aqui presencialmente, mas estavam aqui com a gente também na torcida, vibrando sempre como tem que ser. A grande reflexão que eu faço é quem vence quando vocês vencem. Quando a gente ganha, quem ganha com a gente? Quando a gente começa a responder isso com mais facilidade, a nossa vida começa a fazer muito mais sentido. O próximo pilar é a rotina. E aqui tem uma coisa que a gente erra bastante. A gente está o tempo todo buscando a motivação. A motivação é inconstante. A gente precisa buscar rituais. O empreendedor de sucesso e o atleta de elite, eles têm algo em comum. Eles protegem a sua rotina como se fosse um solo sagrado. A rotina é onde a cultura de resultados é testada todo santo dia. É o compromisso de fazer o básico de forma extraordinária todos os dias. E, por fim, a gente tem a responsabilidade. A responsabilidade é o que mostra para a gente que não adianta a gente ficar terceirizando tudo. No campo de futebol, por exemplo, quando eu erro um passe, não adianta eu culpar o sol, o vento, a grama, a chuteira. Eu reconheço, assumo e tento acertar no próximo passe. Nas nossas vidas, a gente passa tempo demais procurando culpado. A cultura de resultados, ela exige algo que eu chamo de propriedade extrema. Se você é o dono do problema, você automaticamente é o dono da solução. E aí, a pergunta que a gente se faz é como que eu implemento essa cultura de resultados na minha vida? Como é que eu levo daqui alguns ensinamentos? Afinal de contas, TEDx também é aplicação na nossa vida. E primeiro, antes de mais nada, defina o seu piso de excelência. O piso de excelência é o que garante que você não vai ficar refém da sua motivação. Quando a motivação falhar, você tem um compromisso de entregar um básico, o básico inegociável. É o mínimo que eu aceito entregar para conquistar o que eu desejo, o que eu preciso. É o compromisso de fazer o básico bem feito. É a disciplina que vence o talento todos os dias. Outro ponto bem importante. Reenquadra a realidade. Na neurociência, quando a gente rotula algo como problema, nosso cérebro automaticamente ativa o modo problema-proteção e libera o cortisol, que é o hormônio do estresse, paralisando automaticamente a criatividade. Mas como você começa a trabalhar a sua cabeça, mudando a semântica e falando sobre treino, a gente consegue lidar com as soluções de forma muito mais fácil. Sabe aquele cliente difícil que eu tenho, você tem? Ele é o nosso treino de inteligência emocional, não é só um obstáculo, é um treino. Sabe aquele projeto atrasado que eu tenho
tenho certeza que vocês também têm, ele é o nosso treino de gestão de crise. Sabe aquele feedback duro que a gente recebe da esposa, marido, tia, chefe, filho? Não deixa de ser um treino para a gente aprender a lidar com todos esses desafios. Quando você muda a química, você automaticamente muda o nome. O medo vira foco. Você não está apenas treinando, não está só apenas resolvendo o problema, você está treinando para um próximo desafio. Sabe aquele atleta que eu mencionei com vocês lá no início? Pois é. Quando ele cruza a linha de chegada, o cronômetro para, mas a vida dele não. A vida dele continua. Aquele atleta não é um atleta aleatório. Aquele atleta sou eu e cada um de vocês na jornada da vida para chegar até aqui. Para que as nossas vidas pudessem se cruzar no dia de hoje, muita coisa boa e não tão boa precisaram acontecer. Eu comecei a empreender, outras 2 empresas foram abertas, uma deu certo, outra não, me casei, me tornei pai do Henrique, fui convidado para a cadeira do conselho de uma cooperativa de crédito, me tornei presidente de uma associação empresarial, a minha mãe veio a falecer, meu pai passou por sérios problemas no coração, precisou passar por 2 cirurgias, ficou mais de 40 dias na UTI. A Luísa nasceu, nós abrimos outra empresa em Portugal, depois veio a cadeira de presidente em outra associação. Olha só quanta coisa precisou acontecer na minha jornada, para que agora sim, com maturidade, experiência, autoridade para estar aqui diante de vocês, muita coisa precisou acontecer, boas e não tão boas. Imagino que na vida de vocês não foi diferente, não foi nada diferente. O troféu, ou a realização de estar no palco do TEDx, vai para a estante. Mas todo o aprendizado de tudo que aconteceu para chegarmos até aqui, fica claramente no DNA. Vai ser usado como aprendizado para mais e mais conquistas e até para superar um eventual fracasso, porque vai acontecer, faz parte do processo, faz parte da vida fracassar também. É do jogo, sabe? Por muito tempo, eu fiquei me questionando, me cobrando sobre não ter realizado o combinado que fiz com a minha mãe, de estar aqui nesse palco com ela sentada ao lado de vocês. Mas a grande verdade é que ela sempre esteve certa, como Deus me dizia, que coração de mãe está onde os filhos estão. E, portanto, eu tenho plena convicção de que ela está, sim, representada por cada um de vocês nesse dia tão especial. Até porque a cultura de resultados, ela não é um presente que você recebe. Ela é uma escolha que você faz. A partir de hoje, pare de se perguntar o que eu quero alcançar. Comece a se perguntar quem eu preciso me tornar. Obrigado.